Graças a Deus, amados irmãos. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, amados irmãos. Glória a Deus, para nós orar pelo homem de Deus, né? Que vai nos trazer a palavra e falar algo que o Espírito de Deus já colocou no seu coração. Amém? Louvado seja Deus, vamos orar. Coloca as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai. Meu Deus, eis aqui o teu filho. Aleluia. Fala com ele, ó Espírito Santo de Deus, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, só da igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus em nome de Jesus. Queria que os amados irmãos abrissem comigo o livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, e o versículo 11 até o 15, em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 11 até o 15, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos acham, quero ser grato a Deus mais um dia e a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus em nome de Jesus. Fico feliz de estar aqui nessa noite em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Verdade, como o pastor falou, em nome do Senhor Jesus, conhecemos no ano 2020 e Deus ele marcou o encontro, né, na festa da igreja e marcou o encontro novamente hoje aqui em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Oh, glória a Jesus Cristo de Nazaré. Segunda Crônica, capítulo 7, versículo 11 até o 15, vai dizer assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão e tentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prosperamente ofertou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração. Escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviei peste entre o meu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos, atento meus ouvidos à oração deste lugar. Pode sentar dando glória a Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meus amados irmãos, a palavra forte da parte de Deus em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que a gente entenda essa palavra nessa noite acerca de 2 Crônicas, capítulo de número 7, fala acerca de Salomão. Salomão, ele teve o seu pai. A Bíblia fala que o seu pai era Davi, e Davi foi o homem que foi chamado por Deus, segundo o seu coração. E sabemos que a chamada de Davi foi difícil. Sabemos que a escolha de Davi foi difícil. A Bíblia fala agora no livro de 2 Samuel, no capítulo 7, onde Deus agora fala para Davi: Davi, constrói uma casa para minha habitação. A Bíblia fala acerca de uma arca da aliança, e essa arca simbolizava a presença de Jesus Cristo de Nazaré. E sabemos que a presença do Senhor, ela tem que ser notória em cada canto ou em cada pessoa. Sabemos que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você vê que sem a presença do Senhor, a gente não somos nada. Sem a presença do Senhor, a gente somos barro, somos falho. Mas nós sim, com a presença do Espírito Santo de Deus,
a gente alcançar os nossos objetivos. Sabemos que nós só estamos de pé aqui, é a presença do Espírito Santo de Deus. Sabemos que nós andamos ou passamos ou em algo, sabemos que a presença do Senhor, ela nos alerta e dá um livramento, e dá algo para a nossa vida. Sabemos que a presença do Espírito Santo, ela age sobre nossa vida, ela dá um livramento, ela chega para nos dizer, nosso momento difícil na nossa vida, é o Espírito Santo que nos põe de pé, é o Espírito Santo que coloca alegria, é o Espírito Santo que tira tristeza, é o Espírito Santo que tira depressão. Você vê hoje em dia, muita gente sem a presença desse Espírito Santo da verdade. Sabemos que sem a presença do Espírito Santo, a gente não pode fazer nada. A Bíblia diz que me deitei e acordei, porque o Senhor me sustentou. A Bíblia fala que Davi agora, rei, Davi é levantado por Deus, escolhido de trás das palhadas, que cuidava das ovelhas, mas Deus levanta Davi para ser rei. E a Bíblia fala agora acerca dessa arca da aliança, que simbolizava a presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que Deus agora fala através do servo do Senhor, por nome de chamado um profeta muito conhecido da Bíblia Sagrada, por nome de Natã. Natã agora é enviado por Deus para falar a Davi: Davi, eu sei que você estava nas palhadas, eu sei que você estava cuidando das ovelhas, mas eu te chamei para você fazer uma grande obra. Eu te chamei como você não era nada. Eu te dei paz, eu te dei alegria. Eu te chamei para você ser rei, mas a Bíblia diz que agora vem uma cobrança de Deus. Você vê que Davi agora estava no seu palácio. Davi estava comendo muito melhor. Davi agora não estava mais cuidando de ovelha. Davi não estava mais nos pastos. Davi agora estava vivendo o seu pior momento da sua vida, no palácio, comendo muito melhor, vivendo bem. E agora vem a cobrança de Deus na vida de Davi. Davi, eu sei agora que você está num palácio, eu sei agora que você está vivendo bem, porque foi eu que te disse isso. Mas agora, Davi, chega uma ordenância através do profeta Natã. Natã fala agora: Davi, constrói uma casa para a habitação da arca da aliança. A Bíblia diz que agora que Davi, depois que alcançou as vitórias, alcançou as batalhas, foi vitorioso, deu descanso para ele, livrou dos inimigos, mas vem essa cobrança de Deus sobre a vida de Natã. Natã agora fala para Davi: Davi, faz uma casa para a minha habitação. A Bíblia diz que a arca do Senhor andava de vários cantos, de várias pessoas, passou de casa em casa, mas a Bíblia diz, em nome do Senhor Jesus, só em uma casa que o Senhor abençoou, só em uma casa que Deus multiplicou, na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que a arca do Senhor passou só 3 dias nessa casa, 3 meses nessa casa, passando e Deus dando vitória. Ela passando pela prova, mas Deus dando vitória, porque a arca do Senhor estava na casa, não estava mais debaixo de cortina. É por isso que você vê hoje em dia muitos pregadores dizendo que a casa simboliza, em nome do Senhor Jesus, é a arca do Senhor, é a presença do Senhor na casa. É por isso que a Bíblia fala no livro de Ageu, no capítulo 12, versículo 9, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Sabemos que a luta ela vem, sabemos que as provas ela vem, mas o crente cheio da presença do Espírito Santo de Deus, ele vence qualquer batalha. Você vê que Deus agora cobra de Davi. Davi agora, ele passa tempos, ele passa meses, ele passa ano, mas não constrói uma casa para a arca do Senhor estar ali dentro. A Bíblia diz que agora, no versículo de número 12, do capítulo de número 2, a Bíblia fala, em nome do Senhor Jesus, segundo a Samuel, que Deus agora fala a Davi: Davi, agora não vai ser você que vai construir uma casa para a minha habitação. Será uma das tuas estranhas. E a Bíblia diz que agora chega os dias de Davi. Davi agora faz um filho. E a Bíblia diz que esse filho era por nome de Salomão. Salomão agora, sabendo que Deus tinha
projetado essa missão para ele construir a casa, para a arca do Senhor estar, a presença do Senhor está. Interessante é isso, que ele passou por luta. Salomão, ele passou por prova, mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 1, versículo de número 10, que Salomão agora pede sabedoria, Salomão agora pede conhecimento para poder julgar o povo, para poder entrar, para poder sair. Sabemos que a luta era grande, porque cuidar de povo rebelde é difícil, cuidar de povo que não quer entender a coisa de Deus, as coisas celestiais, que ainda está embaraçado com o mundo, é difícil. E era difícil para Salomão, para estar fazendo a vontade de Deus. Só tem que ter cheio do Espírito Santo de Deus, assim como Salomão, ele estava fazendo a obra do Senhor. A Bíblia fala agora que Deus dá ordenança para Salomão. Salomão, constrói uma casa para a minha habitação. A Bíblia fala que Salomão agora chama muitos homens para construir uma casa para a habitação do Senhor. Era uma coisa difícil para Salomão, porque era duas coisas e um só propósito que Deus tinha na vida de Salomão: era edificar sua casa e edificar uma casa para a arca do Senhor estar. É por isso que a tenda, ela vai ter que enlarguecer, porque a arca do Senhor, ela tem que estar na casa. Sabemos, meus amados irmãos, que aquilo, propósito que Deus tem sobre a sua vida, Satanás nenhum vai destruir os planos e os projetos que Deus tem sobre a sua vida. Sabemos que a última palavra, ela vem da boca de Deus. E Salomão agora ganha muitos trabalhadores, ganha muitos cooperadores para ajudar ele na obra, para construir a casa. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que foi muitas pessoas para ajudar Salomão. Salomão teve muita ajuda de Deus sobre a vida dele, porque é difícil você construir os muros, é difícil você construir aquilo que Deus mandou você construir. Sabemos que a restauração é difícil, sabemos para Deus restaurar, é só Deus para restaurar aquilo que está destruído. Sabemos que nós, como estamos na reconstrução, é difícil, assim como Neemias estava passando um momento difícil, uma construção, mas Deus deu vitória a Neemias. Assim Deus ia dar vitória a Salomão, mas grande foi a luta, grande foi a prova, grande foi as pelejas, mas Deus deu vitória a Salomão. A Bíblia fala que Deus agora, intermédio para Salomão, constrói a casa para habitação. A Bíblia fala agora que muitos trabalhadores, muitos cooperadores estavam no dia, os sacerdotes. E como que a gente lemos aqui essa palavra de 2 Crônicas, no capítulo de número 2, a Bíblia fala, meus amados irmãos, que Deus agora, através dos cooperadores, daqueles que estavam ajudando na obra, estava fazendo uma obra, estava ali fazendo uma obra, e Deus estava recompensando aqueles que estavam a trabalho, a serviço de Deus. Você vê que toda obra não é em vão. Deus, ele sempre está a recompensar aquele que faz a obra. Sabemos que toda obra que a gente faz, nada é em vão. Tudo isso há um galardão no céu. E sabemos, meus amados irmãos, que no dia de tristeza, no dia de luta, no dia que a gente não quer fazer nada, quer ficar em casa, trancado, não quer escutar A, nem B, nem C, nós escuta a voz do Espírito Santo de Deus, dizendo assim que não é para parar, que não é para desistir, que não é para largar o propósito que Deus tem sobre a sua vida. E aí se nós parar com aquilo que Deus tem sobre a nossa vida. A Bíblia fala que o melhor não é o começo, mas é o fim de todas as coisas. Sabemos que Salomão, ele estava na obra, construindo aquilo que Deus ordenou para ele fazer. A Bíblia fala agora que os cooperadores estavam no dia para estar a casa do Senhor, para estar em nome do Senhor Jesus, 7 dias de festa que teve depois que a arca do Senhor estava na casa. Sabemos que a arca do Senhor simboliza a presença do Senhor, e sabemos, meus amados irmãos, que é tão difícil você estar na construção, é tão difícil você fazer a vontade de Deus, porque quando você faz a vontade de Deus, você levanta tão pessoa para querer parar a obra que Deus colocou em seu coração para você fazer, para você prosseguir na obra que Deus colocou no seu
coração para você fazer. Mas a Bíblia fala, no versículo em nome do Senhor Jesus, no capítulo de número 6, acerca dos trabalhadores, acerca que estava trabalhando na obra, e Deus tinha chegado com alegria na vida de cada cooperador. Você vê que em cada dia, em cada semana, em cada dia que nós passa, tem momento de luta, tem momento de prova, tem momento que nós não queremos vir para a casa do Senhor, tem momento que é tanta luta, a luta é tão grande que a gente fica desanimado através do inimigo que quer nos parar, quer nos desistir daquilo que Deus tem sobre a nossa vida. Mas eu vou dizer aqui para você nessa noite, não pare com aquilo que Deus colocou em suas mãos para você fazer. Não pare seus projetos com aquilo que Deus te colocou em seu coração, porque no livro de Salmo 37, número 4 fala: deleite-te também no Senhor, que o Senhor virá o desejo do teu coração. O desejo do seu coração de fazer mais, é de estar mais, mas tanto foi a luta para querer lhe parar. Grande foi a luta para querer ter o coração está estremecido. Grande foi a luta investida de Satanás para querer você não viesse hoje para o culto. Mas Deus, em nome do Senhor, trouxe você aqui nessa noite. Foi para renovar seu coração, renovar sua vida, para dizer para você que nada está sendo em vão. Deus está se agradando da sua vida. Deus está se agradando da obra que você está fazendo. Mas se aí você parar, as almas perecem. Se aí você parar, as almas vão para o inferno. É por isso que Deus está levantando uma geração que faça a obra de Deus. Davi demorou demais a construir a arca. A arca tinha que ficar dentro da casa. Ele demora. Vai na casa de Abinadab, vai na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz em nome do Senhor que ele pega a arca, que a arca já havia jogada dos filisteus. E Deus falou para ele através do profeta Natã: constrói uma casa para minha habitação. Passa os anos, passa os meses. Muitas vezes é assim na nossa vida. Deus manda a gente fazer algo e a gente não faz. Deus manda a gente sair de um canto e para outro e a gente não faz. Deus manda a gente fazer algo e a gente fica ainda duvidando. Será que é verdade? Será que o Senhor vai dar vitória lá? A dúvida atrapalha os projetos de Deus. As dúvidas, o medo atrapalham o agir de Deus. O que Deus mandou você ir, você vá. Se Deus mandar você falar, fale. Se Deus mandar você sair de um canto, arrumar as causas, arrumar tudo, porque Ele levar você para o canto é para dar vitória em nome do Senhor Jesus. É lugar que Deus vai te dar paz, alegria, para você fazer a obra, para você fazer os dons que você tinha, as ferramentas. A chamada não vai parar. As ferramentas que Deus colocou em sua vida é para você usar e não ficar guardada. Saia da caverna e faça a obra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque o que Deus tem sobre a sua vida é coisas grandes. E é de você se você parar e desistir. Muitas vezes a gente não entende o rebuliço que Deus faz para dar a vitória. Tira a gente do canto, leva para outro. Dá vitória e a gente fica bestinha. Será que foi verdade? Ainda fica com dúvida. A dúvida atrapalha os projetos de Deus. Davi demorou a fazer. E Deus pegou e falou assim: Davi, então sinto muito. Vai ser outro que vai construir para mim. A Bíblia fala agora que Salomão constrói a sua casa e uma casa para a habitação da arca da aliança. A Bíblia diz que passa os dias, passa os meses, Deus dá vitória a Salomão. Mas lá na frente, ele se corrompe. Lá na frente, ele passa a errar. Sabemos que cada ser humano ele erra, cada ser humano é falho. Cada um de nós ainda se arrastando, ainda para a morada celestial. Sabemos que só vai para a mansão celestial aquele que for fiel até o fim. É uma briga constante. Não adianta eu ser crente há 10 anos, há 15 anos, e lá na frente eu errar, lá na frente eu falhar. Não vai ver a mansão celestial, não vai ver a rua de ouro e de cristal. A rua de ouro de cristal é real. E há de nós se não se preparar para ir lá morar no céu. Salomão
demorou de fazer aquilo que Deus tinha mandado para ele fazer. Mas o mistério ainda estava na sua geração, ainda estava ainda no meio da sua parentela, ainda estava no meio ainda do seu sangue. E tudo isso foi por causa de uma desobediência. O que Deus mandar você fazer, faça. O que Deus mandar você fazer, você ordene. Uma vez a minha mãe, ela pegou e disse assim: olha, meu filho, Deus está dizendo que é para a gente arrumar tudo e a gente ir lá para Macaíba. Eu disse assim: mãe, eu não vou não para Macaíba não. A minha mãe, que é dirigente de ciclo de oração, minha família toda minha crente, só eu que era afastado dos caminhos do Senhor. Só eu que era ainda rebelde, que ainda com Jesus. E a minha mãe foi para um culto na igreja, ali no bairro da nossa cidade, em cima do morro. Ela pegou e disse assim: vou para esse culto hoje, que não era para fazer, vou para o culto. Quando chegou lá no culto, Deus marcou uma surpresa com ela. Deus usou o pregador para ela e disse: ei, mulher, fica de pé. Ela ficou de pé lá no fundo da igreja. O pregador pegou, olhou para ela e disse assim: o teu filho vai ser pregador da minha palavra. O teu filho eu vou levar ele aos 4 cantos do mundo para pregar a minha palavra. Ela naquele dia, ela disse assim: rapaz, só o Gutenberg está fora do projeto de Deus. Ela confiava tanto que era meu outro irmão e tinha esquecido de mim. Mas o Espírito Santo de Deus, ele confirma. Se Deus falar algo com você, se é para você, ele confirma. Deus não deixa nem seus filhos se ser enganados. Ele confirma. E Deus usou aquele rapaz dizendo assim para minha mãe naquele dia: ei, mulher, por que está duvidando do menino? É ele que eu quero usar, aquele lá, o que tu disse que não era. É ele que eu quero fazer na vida dele. As dúvidas muitas vezes atrapalham os projetos de Deus. E Deus se usou para minha mãe naquele dia, dizendo assim para minha mãe: olha, eu que vou levar o menino aos 4 cantos do mundo para pregar a minha palavra. Eu que vou botar ele no meio dos grandes. Mas com a mãe que não duvidava. Eu perdido no mundo errado. Eu descia nos bairros mais perigosos daqui de Natal, chamado Mãe Luísa. Traficante de um bairro chamado Nova Cidade. Pegava as drogas no morro de Mãe Luísa para ir para Nova Cidade, para vender droga ali no morro de Nova Cidade. Ali eu ficava vendendo tudo em nome do Senhor Jesus. As minhas mães faziam um culto, chamado culto o ar livre. E a minha boca de fumo era de frente, e a minha mãe fazia culto o ar livre. E o culto lá rolando, eu escutava os louvores da harpa. Eu ficava apaixonado pelo hino da harpa chamado 15. E quando aquele hino começava a falar: o teu cego andei, perdido vaguei, aquelas palavras vinham entrando no meu coração. Eu guardava as trouxinhas de maconha debaixo de uma pedra. Eu guardava tudo em nome do Senhor. Ficava com o celular na mão, mas escutando os louvores que estuava os cultos do ar livre. Aí a palavra vinha entrando, os louvores vinham entrando no meu coração. Eu dizia: rapaz, tão bonito em nome do Senhor Jesus. Aí meu tio, que é pastor, encostava eu na parede e dizia: pegue palavra, pegue palavra. Aí eu ficava assim: rapaz, se tudo é para mim mesmo, Deus tem projeto na minha vida. E Deus chegou para minha mãe e disse assim: olha, eu com aquela ruma de droga dentro de casa, de mancha de moto roubado. A minha mãe chegou para mim e disse assim: o pregador disse lá que você ia pregar aos 4 cantos do mundo. Disse que você ia andar no meio dos grandes. Disse que você ia andar para lá e para cá pregando a palavra de Deus. Eu disse: é sério mesmo, mãe? É sério, filho. Eu disse: então hoje eu vou largar tudo para servir a Jesus. Mas ainda ia para o culto, mas quando chegava, sentava na roda dos escarnecedores. Ia para o culto, mas quando chegava, estava na mesma roda dos escarnecedores. E algo me incomodava, logo um comichão, o Espírito Santo de Deus já limpando, já querendo fazer sobre a minha vida, mas ainda com os pensamentos ainda no mundo, os pensamentos ainda errados. E Deus, ele tem que fazer o propósito de Deus na minha vida. Fui para a igreja, não aguentei o processo que Deus tinha sobre a minha vida. Deus falou, usou alguém dizendo assim: olha, você vai ser pregador da palavra de Deus. Voltei para casa naquele dia,
afastei dos caminhos do Senhor. E num dia estava tendo um baile funk no bairro de Felipe Camarão. Esse baile funk era um paredão de um lado, um paredão de outro, mulher, menino, criança, todo mundo dessa festa. Eu decidi, eu fui em nome do Senhor Jesus para a festa. Lá o paredão tocando, eu fui naquelas crianças de 10 anos fumando, as criancinhas cheirando loló. Eu fui naquelas criancinhas ali se drogando. E quando a fé eu parei no baile funk. Eu com minha bolsa cheia de droga, sem camisa na festa, do pescoço para cá para os peitos, cheio de tatuagem. Aí quando a fé o Espírito Santo me tomou naquele dia. Eu parei de dançar, eu parei de vender. E Deus falou assim para mim no meu ouvido, no meio do baile funk, eu escutei a voz de Deus. Deus falou assim, olha em redor. Eu comecei a olhar as criancinhas fumando. Comecei a olhar pessoas, criancinhas ainda, acho que tinham 10 anos, cheirando ainda aquele loló. E o Senhor brandou no meu coração dizendo assim, é você que vai pregar a palavra para eles. Eu naquele dia, eu larguei o loló, parei de cheirar o loló, guardei as drogas e fui embora para casa. O Espírito Santo diz, vai para casa. E a minha mulher aqui em Macaíba, morando no vilar de cima, com meu pai, com minha mãe, meus irmãos, e só eu no bairro da nossa cidade, sozinho morando numa casa. Aquelas drogas, aquelas motos roubadas. E eu dizia, Senhor, que deserto é esse que eu estou passando? Que prova é essa? E Deus falou, tudo isso é um propósito que eu tenho sobre a sua vida. Um certo dia, eu dormindo em casa, que eu gostava de jogar bola, todo dia de tarde. Naquele dia, 3 horas da tarde, Deus falou comigo, é hoje que eu te pego e vou fazer o projeto sobre a tua vida. Eu em casa, dormindo, inocente, não sabia de nada. Só abri a Bíblia, mesmo afastado, e só abri em Atos dos Apóstolos. Eu fiquei admirado com aquele chamado apóstolo Paulo. Fiquei admirado com aquilo que ele fazia, que aquilo que ele era, e depois o que ele era antes. E Deus falava comigo, eu vou fazer você um pregador da minha palavra. E naquele dia que ele foi me visitar, foi a Rocan. A Rocan invade a minha casa, bota um fuzil na minha cara e diz, a casa caiu, neguinho. Totalmente, quando alguém vai preso, a primeira coisa é que o policial faz, colocar uma algema. Nesse dia não colocou algema em mim. Ele só falou assim, pega as peças de moto, bota em cima do camburão, suba em cima, eu vou com você. Eu não entendia nada do que Deus estava falando comigo. Cheguei na Plantão Zona Sul, na Cidade da Esperança, ali em Natal. E Deus logamente leva eu para o ITEP, para o Corpo de Elite. E de lá vou para o Plantão, em nome do São Jesus, ali no Parnamirim. Quando eu chego em Parnamirim, fico lá na cela, os pensamentos do mal, onde eu peguei vários homens ruins, em nome do Senhor Jesus, vários homens cruel, vários homens que fazia e acontecia. Eu disse assim, agora eu estou no canto bom. Quando eu sair daqui, eu vou sair pior ainda. Mas quando a fé passa os dias, passei 22 dias nesse CD pau. Era pau e não precisa na subida que eu levei. E o Senhor dizendo, está tudo nas minhas mãos. Naquele dia chegou um homem forte, moreno, entrou na cela com a roupa de preso. Ele bota o dedo na minha cara e diz assim, foi eu que falei que ia levar vocês para o canto do mundo. Foi eu que falei que ia fazer você um pregador da minha palavra. Eu estou vindo agora de avião, lá da Bahia. Eu vim responder a alguma coisa aqui que eu cometi no ano. De sei quando, aqui em Natal, eu vim pagar minha pena aqui. Hoje eu sou crente. E Deus me trouxe lá da Bahia para te dizer que você vai andar aos 4 cantos do mundo para pregar a minha palavra. Que você vai ser um pregador da minha palavra. Aí eu me lembrei daquilo que minha mãe tinha falado, que o pregador falou que ia andar aos 4 cantos do mundo. Que ele ia ser pregador da palavra de Deus. Aí eu disse assim para aquele homem naquele dia, eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar esse Deus grande.
Aceitei Jesus dentro do presídio. Passei os 22 dias naquele presídio. No outro dia, a transferência, Acaçuz, Pepe, Remolonado e Ceará Mirim. Eu disse, Senhor, não leva eu para Acaçuz não, Senhor, eu tenho medo de ir para lá. E Deus falou, está nas minhas mãos. Eu agora sou transferido para um presídio, ali no Planalto, na divisa com Parnamirim, chamado Pepe. E lá, quando eu entro no pavilhão, sou o pastor do pavilhão 2 e pregador do pavilhão 1. Deus faz a obra sobre a minha vida, pregando a palavra lá naquele dia, pregando, ensinando aquilo que Deus fazia e faz novamente. E dizia para o Senhor, Senhor, o Senhor falou que ia pregar os 4 cantos do mundo, o Senhor não falou que ia dar no meio dos grandes, o Senhor falou que ia andar para lá e para cá pregando a palavra, cadê? Logo cedo, 5 horas da manhã, era 2 pães com mortondela e um copo de café. E passando pelo vale, passando pela prova, comendo aquela quentinha, procedimento, espelho de pimenta na cara, e sempre fazendo a vontade de Deus. Chegou um certo dia que Deus chamou, disse assim, Gutenberg, Trajano da Silva, arruma tudo que te vai embora é hoje. Saí daquele presídio, e Deus falou comigo, tudo isso é a desobediência. Agora vai para Macaíba e vai fazer minha vontade. Vim para Macaíba no ano 2020. Comecei a pregar a palavra do Senhor. E uma porta se abriu de uma igreja para me pregar. Preguei lá 1 hora. E o Senhor dizendo, come a minha palavra. A segunda porta foi na igreja do pastor Anderson Lima. Me convidou em nome do Senhor Jesus, ele não conhecia ele direito, ele me convidou e a segunda porta foi aberta. E eu dizia para o Senhor, você não falou que ia levar os 4 cantos do mundo? Disse que eu ia pregar no meio dos grandes, disse que ia levar eu para lá, para cá, e cadê? E Deus falou, vai comendo a minha palavra. Hora para outra, Deus fez um projeto sobre a minha vida. No ano 2021, no ano 2020 eu saio, no ano 2021 eu volto a pregar no presídio onde eu estava. Peguei o mesmo diretor, mesmos agentes, e o que Deus fez sobre a minha vida foi coisas grandes. Hoje eu prego em todo o canto de Natal, fora do estado de Natal, através das fronteiras de Natal, já preguei no Ceará, Paraíba, Recife, e Deus fez a promessa de Deus sobre a minha vida. Hoje casado, uma filha, mulher, tudo na obra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus, ele colocou eu no meio dos grandes, em nome do Senhor Jesus, dentro da Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte. E Deus fez tudo por completo sobre a minha vida. Tudo isso foi por causa da desobediência. Hoje em dia, quando eu quero desviar para um canto, Senhor, eu quero fazer isso. E o Senhor diz, não, é tudo do meu jeito. Isaías 55, versículo 8 fala que os meus pensamentos não é como o vosso pensamento. E nem meu caminho como o vosso caminho, assim diz o Senhor. E no versículo 11 fala que a minha palavra não voltará para mim vazia. Antes prosperará para aquele que foi enviado. Interessante é que tudo aquilo que a gente passa é por causa da desobediência. Se Deus mandar você para ir para o canto, arruma tudo. Vai para outro canto, uma cidade que você não sabe, um canto que você nunca soube na sua vida. Vá, porque Deus ele vai dar vitória. Se Deus mandar você fazer algo, faça, porque é Deus que está mandando. E se nós desobedecer, aí nós pagamos um alto preço. O alto preço que eu paguei, mas nunca eu quero pagar preço. O que eu passei de espelho de pimenta na cara, de passando em procedimento, de rebeliões que passava. E eu disse, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. E muitos que estavam comigo naquele dia, morreram a metade. Só tem eu, um sobrevivente. Hoje que prega no pavilhão 5 de Acaçuz. Hoje não os que faz a obra do Senhor com amor. E nunca deixei de fazer a obra de Deus. Seja com fome, seja no vale, seja doente. E uma vez eu fui pregar doente. E Deus revelou o pastor e disse assim, você veio pregar doente, foi? Irmão Gutenberg, se foi. E nunca deixei de pregar a palavra de Deus.
ou sem dinheiro, ou sem dinheiro, ou sem roupa bonita, ou sem roupa bonita, eu vou fazer a obra de Deus. O importante é estar na posição fazendo a vontade de Deus. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Eu queria fazer uma oração para os amados irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse sua mão no seu coração, fechasse seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa noite, cada um, Senhor, que ouviu, Senhor, uma reflexão do testemunho da Tua Palavra. Renova, meu Deus, as forças, meu Deus, aquele que chegou cansado. Renova, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aquele, meu Deus, meu Pai, que tem uma promessa. Renova, meu Deus, meu Pai, se aquele, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que ainda está com dúvida no seu coração, tira dúvida para Deus fazer sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu creio, meu Deus, meu Pai, Senhor, meu Deus, que esse ano, meu Deus, meu Pai, está chegando Natal, está chegando no novo, e Deus vai fazer rebuliço para a sua casa estar reunida, da grande ceia, da grande banquete, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nesse ano Deus vai fazer rebuliço para a tua casa, os teus filhos, o teu marido, alguém que está longe vir para perto, para estar reunindo a tua casa, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, vai rebuliço, meu Deus, para dar vitória a teu servo, para dar vitória a tua serva, aquele, meu Deus e meu Pai, Senhor, que não está conseguindo dormir, passou a noite toda, meu Deus e meu Pai, e não conseguiu dormir, meu Deus, mas eu creio que nessa noite ele vai conseguir dormir. A depressão sai, o pânico sai, o sinal de morte sai, e Deus vai fazer sobrenatural sobre a tua vida. Receba o retorno de Deus, receba em nome do Senhor algo extraordinário sobre a sua vida, e a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, aquele que entrou, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, doente, meu Deus e meu Pai, que tem um parente ainda no leito, meu Deus e meu Pai, visita nessa noite, visita o corpo dessa pessoa, visita, meu Deus, o sangue, visita as veias, meu Deus e meu Pai, quebra, meu Deus e meu Pai, todo o cenário de doença, quebra, meu Deus e meu Pai, Senhor, todo mal, chega, meu Deus e meu Pai, tocando teu espírito, diferente nessa noite, derrama, meu Deus, o teu perdão sobrado, derrama, meu Deus, teu som nessa noite, e eu creio, meu Deus e meu Pai, Senhor, que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem falado que a arca do Senhor está aqui dentro dessa casa, essa casa, em nome do Senhor Jesus, foi Deus que colocou no coração do pastor, essa casa vai ser arca em nome do Senhor Jesus. Se Deus mandar abrir essa porta, em nome do Senhor abra, se Deus mandar quebrar as paredes para essa arca, faça, se Deus mandar você quebrar tudo e fazer igreja, porque essa igreja vai ser larga, vai ser grande, e grande vai ser a obra que Deus tem sobre essa casa, e grande vai ser a obra que Deus tem nesse lugar. Deus não traz de um canto para levar para outro e voa. É um propósito aqui nesse lugar, há um propósito aqui nesse bairro, há um propósito de Deus sobre essa noite, em nome de Jesus. Renova, meu Deus, as forças, aquele que está cansado, renova, meu Deus e meu Pai, Senhor, aquele que chegou aqui, meu Deus e meu Pai, dizendo que ia parar, dizendo que não aguenta mais, que as lutas estão grandes, mas entenda isso, o melhor não é o começo, mas é o fim de todas as coisas. Receba renovo, receba alegria, receba ânimo e porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, começa a trabalhar nessa noite em nome de Jesus. Renova cada coração, renova cada pessoa. Você não vai parar, você não vai desistir, você tem uma chamada. Não guarda as ferramentas, não guarda aqui os dons que Deus colocou sobre a sua vida. Se Deus chamou você a cantar, cante. Se Deus chamou você a entregar uma palavra, entregue. Se Deus chamou você a fazer visita, faça. Se Deus chamou você a ficar em interação, faça a obra. Porque Deus vai chegar para dar vitória para tua casa, para tua filha, para teus filhos, para tua parentela. Porque esse ano vai ser diferente. Deus vai fazer o rebuliço. E aquele que está longe vai vir para perto. Aquele que está em algum bairro distante, Deus vai fazer o rebuliço para vir para perto. E o nome de Jesus será glorificado. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor,
Se tem alguma pessoa aqui, meu Deus e meu Pai, que está precisando de alguma resposta, a resposta é a palavra de Deus. É Deus que vai fazer. Acalma teu coração, acalma teu peito, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque tu está preocupada, filha minha. Porque tu está preocupada, filho meu. É eu que vou fazer. Tira as preocupações do teu coração hoje. Tira as dúvidas. É eu que vou fazer. Assim de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não deixo meus filhos passar vergonha. Eu não deixo meus filhos mendigar o pão. Porque está preocupado com a vez de comer, com a vez de vestir. Eu vejo você preocupada. Eu vejo você ansiosa como Marta. Preocupada com muitas coisas que há de fazer. Mas Deus está falando assim, vem me adorar. Vem fazer a minha obra. Vem fraquinha. Vem fraquinho. Foi eu que te disse pra cá. Foi eu que te disse pra cá fazer a minha vontade em nome de Jesus. Não pare. Receba força. Receba ânimo. Receba alegria. Satanás não vai roubar teu sonho. Satanás não vai roubar teus projetos. A vitória é sua pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E a igreja bate palma em nome de Jesus. Você está aqui, meus amados irmãos. Se eu passar, já não sou eu mais. Já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus falou grandemente, né, igreja? Glória a Jesus. Graças a Deus, amados irmãos. A promessa que Deus fez com o nosso irmão, glória a Jesus, foi cumprida. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus é bom, igreja. Glória a Deus. Estava vendo ele pregando e lembrando que eu convidei ele para dar uma palavra. E ali conversei bastante com ele, debaixo aí. Na época de uma árvore aí. E ali chamei ele e ele foi. Glória a Deus. E Deus usou esse jovem. Como eu falei hoje, Deus deu uma família. Deu uma esposa que louva uma bênção. Glória a Deus. E uma filhinha. Né, igreja? Louva a Deus, porque Deus, quando a gente se empenha, não é Capelão Juscelino, quando a gente se empenha, quando nós se doa, Deus faz. Mas se nós não se doar, Deus não faz. Glória a Deus. Quando nós se doa, e ali levei ele para pregar no culto ao ar livre, Campo das Mangueiras ali também, né? E ali Deus usou ele tremendamente. E lá também, lá na Vila São José. Após eu fico alegre com a vida dele, louvo a Deus pela vida dele, né? Glória a Deus. Quero entregar algo que o Espírito Santo de Deus me revelou através da palavra que ele estava pregando. Amém, igreja? Glória a Deus. Estou alegre, irmão, por cada vida, com o irmão Thales Vilela, sua filha, diácono, capelão Juscelino. Que Deus abençoe mais e mais vocês. Um prazer recebê-lo aqui nesta humilde casa de oração. Glória a Deus. Quero agradecer a Gutenberg, o evangelista, o capelão. Que Deus possa usar ele mais e mais. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amém, igreja? Igreja, eu quero entregar algo aqui para uma pessoa. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo de Deus me dava uma revelação para uma pessoa que está no nosso meio. Louvado seja Deus. Através da palavra, da ciência, o Espírito Santo de Deus me dá uma revelação com esta mulher. Deus manda falar para você. Glória a Deus. Talvez você não entenda. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O que você está passando? Mas porque o projeto de Deus, aleluia, que Deus tem com você, aleluia, depende de você. Glória a Deus. E Deus vai suprir tudo para nossa irmã. Aleluia. A de verde. Sim. O Espírito Santo de Deus ardia meu coração quando através da palavra. Porque, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Muitas vezes você pergunta, mas Deus manda falar para você.
eu tenho um propósito com você e com sua família. Glória a Deus. Diz o Senhor para você. Louvado seja Deus. Diz o Espírito Santo de Deus para uma pessoa que está no nosso meio. Glória a Deus. Eis que eu tenho, aleluia, glória a Jesus, te livrado. Muitas das vezes, no mundo espiritual, Satanás tem tentado muitas vezes, mas os anjos, os mensageiros de Deus, eles estão sempre atentos. É um homem. Deus manda falar para você. Glória a Deus. Tem fé de levantar o braço? É um homem. Eis que Deus, ele tem, aleluia, dado ordem aos seus anjos e tem colocado por terra as armadilhas de Satanás. Está desse lado. Glória a Deus. Tem fé de levantar o braço? Se não tiver fé, aleluia. Glória a Deus. O capelão. Glória a Deus. Eu vejo, aleluia, os anjos, glória a Deus, combatendo no mundo espiritual. Aleluia. Porque as armadilhas de Satanás têm sido quebradas. Porque, aleluia, grande é os projetos de Deus que ainda Deus vai fazer na sua vida, na vida da sua família. Diz o Senhor esta noite. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Duas pessoas que revelam o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Para essa jovem, a filha de Thales Vilela e a filha da nossa irmã. Aleluia. A jovem, sim. Levanta o braço aí alto. Sim. E a outra, glória a Deus. Eu vou te aperfeiçoar nos louvores. Mas vocês não estão entendendo. Porque quando vocês for louvar, Deus vai fazer grandes coisas. Louvado seja Deus. Através dos louvores. Lembre das harpas tocadas por Davi. Deus, ele tem propósito com essas duas jovens. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Foi até aqui que o Espírito Santo de Deus me revelou. Amém? Louvado seja Deus. Amados irmãos, glória a Deus. Estou, aleluia, agilizando para ver que segunda-feira eu trago o pastor Alisson, glória a Deus, pregar aqui e falar um pouco o que Jesus fez também na vida dele. Glória a Deus, tirou ele também do mundo. Glória a Jesus. Amém? E a outra segunda-feira vou trazer também, já estou conversando com ele, um capelão, Iranaldo. Deus tirou ele do mundão também, mundo muito pesado, igual do capelão Gutenberg. Ele disse, pastor, antes estou a sua sorte. E o pastor Alisson também. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estou agilizando, glória a Deus, para me trazer eles também em nome do Senhor Jesus. Amém? Quinta-feira, grande culto. Louvado seja Deus. Vai ser bênção. Louvado seja Deus. Faço o convite a todos em nome de Jesus. Que não tiver, aleluia, culto nas suas congregações, estão convidados para quinta-feira estar aqui conosco. Amém? Em breve estamos retornando com a escola bíblica dominical. Em breve. Amém, igreja? Tem umas coisas aí que eu quero fazer na igreja. Depois disso, nós vamos voltar com a escola bíblica dominical. Amém? Quem é a primeira pessoa que quer se reconciliar com Jesus? Vem aqui na frente. Glória a Deus. Quer reconciliar com Jesus. Deixar Jesus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Vem até aqui em nome de Jesus. Glória a Jesus. Meu amigo, hoje tu tem a escolha. E pode ser muito tarde. Amém, igreja? Eu lembro que o Espírito Santo de Deus dá uma revelação para um irmão, ele falando. E ali, irmão, louvado seja Deus. Quero falar essa revelação, não colocando medo dos irmãos que estão afastados. Amém? Pelo amor de Deus. Mas quero falar algo aqui. O Espírito Santo de Deus dava uma revelação por visão.
ele via duas balas pegando na cabeça desse jovem. Ele morava aí em... Meu Deus do céu, onde é a rua Camaragibe? Mãe Luísa. Ele morava em Mãe Luísa, né? Saía dali para ir lá para a Zona Norte. Glória a Deus. E ali Deus tomou o pastor na revelação e ele disse, né? Ele estava com a mãe dele e ele disse, grande é o livramento que Deus está dando a ele. Mas tem um porém, Deus, aleluia, quer que ele se reconcilie hoje. Porque eu vejo desta forma. Falou assim para ela. Aí ela disse, meu filho, ele disse, hoje não, mãe, mas eu vou voltar para Jesus. Aí ele disse, amém. Amém. Não quer voltar hoje? Amém. Vou estar orando, mas lembra da revelação. Quando foi com uma semana depois, infelizmente, numa troca de tiro, lá em Mãe Luísa, esse jovem foi atingido da mesma forma que Deus mostrou na revelação. Infelizmente, ele vê a obra. Irmão, Jesus, ele, glória a Deus, está com a porta da graça aberta. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amém? Amados irmãos, louvado seja Deus. As crianças têm umas lembrancinhas para as crianças. Amém? A missionária Geórgia vai, né, dar às crianças quando terminar o culto, não é isso, irmão? Terminar o culto para as criancinhas, né? Ontem foi o dia das crianças, né? Glória a Deus. Estava lembrando que no ano de 2019 nós fizemos um culto para as crianças, deu mais de 100 pessoas. Eu vou postar lá no canal, para os irmãos verem. Eu não lembro se o Padre Vilela foi, não lembro. Mas foi coisa grande, né? Foi bastante brinquedo, glória a Deus. Mas eu creio que em breve vamos ter muitas crianças aqui para nós fazermos, né, os cultos para Deus, né? Mas homenagem às crianças, né? Porque todo o culto é para Deus. Vamos ficar de pé, amados irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus, né? Eu quero chamar o capelão Marcelino para fazer a oração e logo depois, né, de encerramento, e logo depois estarei dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, quantos mais desejam oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nesta noite eu já quero Te agradecer por mais um dia de livramento que o Senhor tem concedido a cada um de nós, Senhor, pelo privilégio de ter chegado à Tua casa, pois diz a Tua palavra no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu Pai amado, Deus querido, continua abençoando este lar, Senhor Deus, o pastor Anderson, a sua família, o seu ministério, o pregador, a cada irmão, a cada membro e congregante desta casa. Senhor, nos leva para os nossos lares, nos dá uma noite abençoada, em nome de Jesus. E a igreja diz... Amém. Glória a Deus. Curva as cabeças, estenda as mãos, feche seus olhos e receba a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com toda a igreja. E a igreja diz... Amém. E a paz do Senhor Jesus para todos, em nome de Jesus. Amém? Facebook e do canal da igreja. Em nome de Jesus.